boa tarde. Estava esperando de 14 horas, mas estou vendo que já são mais de 14, pelo menos no meu relógio, né? Então vamos dar início à sessão. A pauta anterior foi distribuída. Alguém tem alguma observação? Nenhuma. Então, aprovada a ata da sessão anterior. Proposições, eu não tenho nenhuma, mas eu quero lembrar a todos que estão aqui que hoje será o lançamento do livro Brevidades, do nosso colega Ivan Lira de Carvalho, né? Será às 18 horas lá no shopping aí, no Midway, né? Que é bem próximo, quem puder ir. Acho que todos receberam o convite. Doutor Gilson, tem alguma comunicação? Nenhuma, só Doutor Glauber? subscrever o que Vossa Excelência já o fez. Não, senhor presidente, só subscrever isso aí. Doutor Zé Dantas? Sem nenhuma, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco? Doutor Vladimir? Doutora Adriana? Sem comunicações, senhor presidente. Comunicações, nenhuma. Doutora Cibele? Vamos começar os processos judiciais. E vou começar por um que tem uma sustentação oral e também o doutor Fernando Jales, que está aqui no recinto, irá substituir o doutor Vladimir, não é isso, doutor? Então eu convido o doutor Fernando Jales. Processo número 4, recurso eleitoral 3366-218. Relator José Dantas de Paiva. Recorrentes: Manuel dos Santos Bernardo, Ana Catarina Bandeira da Costa Dias de Almeida. Com a palavra o relator. Trata-se na origem de ação de investigação judicial eleitoral proposta por Joserlânia Jorlani Leite do Nascimento e Maria Gorete Leite, com fundamento no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, em desfavor de Manuel dos Santos Bernardo e Ana Catarina Bandeira da Costa Dias de Almeida, candidatos eleitos, respectivamente, para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de João Câmara, nas eleições suplementares ocorridas no ano de 2018, sob a alegação de terem sido beneficiados da prática de conduta vedada e abuso de poder político perpetrado pelo então prefeito municipal, senhor Maurício Caetano. Segundo a inicial, o aludido gestor público teria realizado contratação ilegal de pessoal durante o período vedado pela legislação eleitoral, com o objetivo flagrante de vantagens eleitoreiras, visando beneficiar a campanha dos horas recorrentes. Além disso, ainda teria sido praticadas as seguintes condutas, com o fim de garantir as eleições dos candidatos investigados, a saber, utilização de jingle de campanha dos investigados durante as aulas de dança promovidas pela Prefeitura Municipal, uso de quadra esportiva pública para a realização de comício, distribuição de fardamento nas escolas municipais antes da realização das eleições suplementares, associada ao pedido de voto pelo ex-prefeito Maurício Caetano. Após a regular instrução do feito, o juízo da 10ª Zona Eleitoral julgou procedente o pedido contido na ação de investigação judicial eleitoral, entendendo como comprovado apenas os fatos concernentes à contratação de servidores públicos com finalidade eleitoreira, cassando os mandatos dos investigados e combinando-lhes a sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, em consequência da prática de abuso de poder político. A magistrada sentenciante consignou na sua decisão o seguinte, e abre aspas, da moldura fática acima delineada, decorre que o senhor Maurício Caetano, já ciente da definitividade da cassação de seu mandato nos autos da ação de investigação judicial eleitoral, cujo número já está aqui no voto, no relatório,
intensificou o seu desiderato de descumprir a ordem judicial que lhe impunha a proibição de contratar precariamente servidores para, aproveitando-se de seus últimos dias na condição de prefeito, promover contratações ilegais em ano já sabidamente eleitoral, atitude que, ao ver deste juízo, teve um único e finalístico objetivo: chamar a atenção dos eleitores contratados para o direcionamento eleitoral que deveriam tomar na sucessão que se aproximava. Inconformados, continuo no relatório, os investigados interpõem o presente recurso eleitoral, alegando inicialmente a nulidade da decisão recorrida, porquanto prolatada sem a formação do litisconsórcio passivo necessário entre os investigados e o gestor público municipal que praticou os atos abusivos. No mérito, defende a licitude das contratações e a inexistência do caráter eleitoral, pugnando pela reforma da sentença recorrida, com a improcedência do pedido formulado na ação de investigação judicial eleitoral, ou pelo afastamento da sanção de inelegibilidade em face de não terem concorrido para a prática da conduta ilícita. As contrarrazões foram feitas pelo desprovimento do recurso. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo acolhimento da preliminar de decadência, com a consequente extinção do feito, em face da ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário, na esteira do entendimento jurisprudencial do TSE, subsidiariamente, em caso de superação da aludida preliminar. Subsidiariamente, em caso de superação da aludida preliminar, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e ao relatório, senhor. Ou seja, não tem como escapar, né? Vamos em frente. Então, com a palavra, o doutor Abraão Lopes terá 10 minutos para falar em nome dos recorrentes. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutos julgadores, procurador regional eleitoral. O caso foi muito bem relatado, excelências, e de fato, embora fossem apontadas algumas supostas irregularidades, várias na verdade, a sentença condenou os recorrentes exclusivamente por abuso de poder político, que teria sido praticado pelo então prefeito, senhor Maurício, às vésperas de ser cassado por essa justiça eleitoral. E é importante frisar desde o início, excelências, que o prefeito Maurício não foi citado para compor o polo passivo da ação. No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da eleição de 2016, e esse é um pleito suplementar decorrente do pleito de 2016, firmou sua jurisprudência no sentido de que é necessário a integração no polo passivo da ação do autor do ato apontado como abusivo. Como nós estamos a tratar de contratações de servidores, de bolsistas, com uma alegada finalidade eleitoral, era absolutamente necessário e indispensável que quem realizou as contratações estivesse no polo passivo da ação por uma razão muito simples. Ele é a pessoa mais indicada para defender os atos que praticou. Quer dizer, há uma imputação de que os atos teriam finalidade eleitoral, mas quem praticou o ato não foi convidado, não foi convocado para compor o polo passivo da ação. E eu citei a jurisprudência do TSE, ela é muito clara no sentido de que firme-se o entendimento a ser aplicado a partir da eleição de 2016. E eu repito, esse é um pleito suplementar realizado em 2018, decorrente da eleição de 2016, no sentido da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo necessário nas ações de investigação que apontem a prática de abuso de poder político, que é rigorosamente o caso dos autos. Esse precedente foi firmado no recurso especial eleitoral 84.356, na ocasião de relatoria do ministro João Otávio de Noronha. Interessante notar ainda, excelências, que a própria juíza reconhece que a jurisprudência do TSE era nesse sentido, mas realiza uma ginástica hermenêutica para tentar afastar o entendimento do TSE, o precedente muito claro da Corte Superior Eleitoral. E chega a citar, inclusive, a doutrina respeitada, talvez o mais respeitado doutrinador eleitoral, de José Jairo Gomes, como se a doutrina respeitada, e eu digo irreparável, de José Jairo Gomes, pudesse superar o entendimento perfilhado na Corte Superior Eleitoral a título de precedente. Então, nesse sentido, excelências, a preliminar é no sentido de anular a sentença, declarar a nulidade da sentença e, consequentemente, reconhecer a decadência, já que não há mais prazo para integração no polo passivo da ação
por parte do litisconsorte passivo necessário, e nesse sentido, inclusive, o parecer muito bem fundamentado da douta Procuradoria Regional Eleitoral. No mérito, excelências, muito embora entendamos que não haverá necessidade de analisá-lo, é interessante frisar o seguinte: as contratações foram realizadas com data de 1º de abril de 2018 e poucos dias antes, na verdade 5 dias antes, no dia 26 de março de 2018, o então prefeito na época, aquele que não está no polo passivo da ação, esteve numa audiência numa ação civil pública, ocasião em que sentaram naquela audiência o juiz da época, o juiz da vara civil na época, a promotora de justiça do município e ainda ele, prefeito. E naquela ocasião foi firmado um acordo naquela ação civil pública no sentido de autorizar o município contratar, está na ata da audiência, contratar novos funcionários no exercício em questão, desde que fosse na área da saúde, educação e programas federais. Quer dizer, numa audiência foi firmado um acordo numa ação civil pública no sentido de que o município poderia realizar contratações especificamente nessas áreas. E as contratações que foram questionadas e levaram à cassação em primeira instância são justamente todas elas contratações realizadas na área da educação, excelências. Ou seja, cumprindo rigorosamente aquilo que foi definido no acordo firmado com o Ministério Público Estadual. A juíza, para afastar essa certeza, afirma que o acordo só foi homologado no dia 5 de abril. Como as contratações seriam no dia 1º de abril, no entendimento dela, essas contratações não estariam fundamentadas no acordo. Ocorre que é da jurisprudência, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, que o acordo, uma vez homologado, gera efeitos ex tunc, ou seja, desde quando ele foi realizado. E, aliás, pensemos bem, excelências, eu tenho um prefeito sentado numa mesa de audiência com o Ministério Público. Firma-se um acordo no qual se coloca na ata expressamente que o município poderia contratar. Não era de se esperar, nem de se exigir, muito menos, que o prefeito aguardasse a homologação deste acordo para que iniciasse as contratações. Inclusive porque, eu repito, o entendimento do Supremo é que, uma vez realizada a homologação, e ela foi feita, gera-se efeitos ex tunc, ou seja, desde quando o acordo foi efetivamente realizado. Então, há um fundamento de validade para todas as contratações realizadas. Elas foram realizadas sob o manto de uma audiência, de um acordo firmado numa ação civil pública com o próprio Ministério Público Estadual. E ainda quero ressaltar, excelências, que há uma alegação de que o prefeito realizou as contratações quando sabia que já seria cassado, etc. É interessante notar, no entanto, que o pleito eleitoral suplementar, no qual concorreram os ora recorrentes, ele foi lançado por essa Corte Eleitoral através de ato que é datado especificamente do dia 27 de abril de 2018. Ou seja, quando as contratações já haviam sido realizadas. Quer dizer, no momento em que as contratações foram feitas, sequer pleito eleitoral suplementar havia sido lançado. Ninguém sabia nem que teria eleição em João Câmara, quanto mais quem seriam os candidatos. É como se, nesse sentido, os recorrentes fossem punidos por um ato que foi praticado antes de saberem que eram candidatos e antes de saberem que tinha eleição. Então, nesse sentido, excelências, também no mérito não há como prevalecer a condenação. Especificamente porque, eu repito, as contratações foram realizadas com base em acordo firmado em ação civil pública, então sob o manto da legalidade, e como se não bastasse isso, à época sequer havia sido lançado o pleito eleitoral. Mas, como eu disse, acima disso está a preliminar, em razão da decadência, tendo em vista que não foi promovida a citação daquele que praticou o ato e que, portanto, era a pessoa mais adequada para defendê-lo, o que, aliás, trouxe prejuízo à defesa dos recorrentes. Então, nesse sentido, os recorrentes pugnam pelo provimento do recurso, com a declaração da nulidade da sentença e a extinção do processo em razão da decadência, e, no mérito, se superada a preliminar, o provimento para reformar a sentença. Muito obrigado. Com a palavra o relator. Conforme relatado, um dos fundamentos da resignação recursal consiste na inobservância da necessidade de formação do litisconsórcio passivo entre os candidatos beneficiados e o agente público perpetrador da prática abusiva nos casos de ações que busquem apurar a prática de abuso do poder político. E aqui já de início eu digo que assiste razão aos recorrentes.
O Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do recurso especial eleitoral, cujo número está no voto, firmou o entendimento a ser aplicado a partir das eleições de 2016, no sentido da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo nas ações de investigação judicial eleitoral que apontem a prática de abuso do poder político, as quais devem ser propostas contra os candidatos beneficiados e também contra os agentes públicos envolvidos nos fatos ou nas omissões a serem apurados. Na verdade, o referido julgado apenas estendeu as hipóteses de abuso do poder político, entendimento que já era consagrado para os casos de conduta vedada, desde o julgamento proferido nos autos do recurso ordinário da relatoria do ministro Arnaldo Versiani, apreciado recentemente, no dia 29 de 2011, que o teor está disponível no voto, e eu trago também o que fora dito pelo ministro, e eu transcrevo também aqui, o Versiano. Eu vou pedir permissão para não ler, porque é nesse sentido. E continuando com o voto, digo o seguinte: portanto, a exigência de litisconsórcio se justifica na necessidade de que o agente que praticou a conduta ilícita venha aos autos para explicar e debater acerca da prática abusiva a ser imputada, a fim de possibilitar a perfeita elucidação e apuração dos fatos reputados ou indicados como ilícitos. Na situação jurídica posta sob discussão nos autos, caso já seja reconhecida a prática como abuso de poder político, devem ser atingidas as esferas jurídicas tanto do agente público que praticou a conduta, quanto do candidato que dela se beneficiou, diferenciando-se apenas nas sanções a serem aplicadas a cada um dos demandados. Seria até mesmo estranho e fora de lógica imputar uma sanção de cassação de diploma aos candidatos beneficiados por uma conduta abusiva praticada por terceiro, sem impor ao principal agente e executor dos fatos ilícitos, que é o agente público, a correspondente punição legal. Por conseguinte, não se afigura correta a afirmação da magistrada sentenciante, no sentido que o senhor Maurício Caetano, agente público responsável pelo ato abusivo, não seria alcançado pelo pronunciamento judicial a ser proferido na presente ação de investigação judicial eleitoral. Em caso de confirmação da prática abusiva, o agente público responsável pela sua prática deve sofrer a combinação da sanção de inelegibilidade nos exatos termos da prescrição normativa contida no artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64/90, que diz o seguinte, abre aspas, julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, combinando-lhe a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos seguintes ou subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico, pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou ainda dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar, fecha aspas. Assim, o TSE entende que nos casos de conduta vedada e abuso do poder político, o principal ator, o efetivo responsável pela prática ilícita, o agente público, deve ser necessariamente integrado aos autos na lide, uma vez que é quem tem maior propriedade para responder às acusações de uso da máquina pública em detrimento da igualdade na disputa eleitoral, ferindo naturalmente o direito à igualdade entre os candidatos. Seria extremamente difícil aos investigados, na condição de meros candidatos beneficiados, conseguir defender a legitimidade de um ato praticado por terceiro, não integrante dos autos. E aqui, senhor presidente e demais membros da Corte, eu transcrevo e trago para fundamentar o voto vários precedentes,
de outros tribunais regionais eleitorais. Nesse mesmo sentido, e continuando com o voto, digo o seguinte: no caso dos autos, considerando que a única conduta que restou sob apreciação com o recurso eleitoral foi a alegação de contratação ilegal de servidores públicos imputada exclusivamente ao gestor público municipal, figurando os ora recorrentes apenas na condição de candidatos beneficiados pela prática abusiva, deve ser aplicado o referido entendimento jurisprudencial quanto à necessidade de citação do agente público responsável. Por fim, deve-se ressaltar que a referida citação do litisconsórcio passivo necessário em ações de investigação judicial eleitoral deve ocorrer até a data da diplomação dos candidatos eleitos, sob pena de configuração da decadência, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, inclusive do TSE, que eu também transcrevo e trago para discussão. Por conseguinte, continuando com o voto, considerando que no caso sob exame, o agente público a quem for imputada a prática do abuso do poder político não foi citado para integrar a lide até a data da diplomação dos candidatos eleitos no pleito suplementar de 2018, entendo assim configurada a decadência, devendo o feito ser extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 2 do novo Código de Processo Civil, artigo 387, que assim determina. Haverá resolução de mérito quando o juiz, inciso 2, decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto por acolher a prejudicial de mérito da decadência para, nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC, extinguir o feito com resolução de mérito, e é como voto, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco, como vota? Senhor presidente, eu ouvi e acompanhei atentamente o voto proferido pelo relator e chama a atenção o fato de que a previsão normativa do artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64, é enfática ao prever, ao dispor sobre o efeito de inelegibilidade, alcançando, e aí eu vou fazer expressa remissão à literalidade da norma, alcançando quantos hajam contribuído para a prática do ato, o que identifica a presença não só do que nós chamamos de litisconsórcio necessário, mas também de um litisconsórcio unitário, ou seja, aquela espécie de litisconsórcio em que há a uniformidade do efeito da decisão de mérito proferida pelo órgão julgador. Então, evidentemente que a decisão de primeiro grau, proferida ao arrepio dessa imposição normativa, ela padece de um vício, já que deveria o prefeito ter integrado a relação processual na medida em que ostenta legitimácio ad causa, quer dizer, é parte legítima para figurar no processo, e como não foi, deixando escoar o prazo para o prazo necessário para a viabilidade da demanda, o efeito inexorável é o da decadência. E aí, com base nisso, eu vou acompanhar o voto do relator, chamando a atenção não só pelo fato de existir a previsão quanto à integração à lide, mas, sobretudo, pelos efeitos que o próprio artigo 22 faz referência no sentido de alcançar também não só os eleitos, mas o agente público responsável pelo ato. Então, com base nessas razões, eu vou acompanhar integralmente o relator. Doutor Fernando Jales. Também acompanho o relator, ouvi atentamente o voto de Sua Excelência e realmente, como a norma também imputa ao prefeito, né, que estava no exercício as consequências da decisão, é óbvio que ele também deveria ter integrado aqui o polo passivo. Então, sucintamente, eu acompanho o relator. Doutor Adriano.
Senhor presidente, primeiramente eu parabenizo o doutor advogado pela brilhante sustentação oral que ele fez da tribuna e, de fato, como ele bem colocou, e o doutor Dantas fundamentou em seu voto, há um óbice intransponível, que era a necessidade de integração do ex-prefeito Maurício, ali na condição de litisconsorte passivo, e não tendo isso ocorrido, de fato, não há como o tribunal deixar de reconhecer a ocorrência da decadência no caso concreto. Então, assim, eu acompanho integralmente o voto condutor do relator. O desembargador disso, como vota? Eu acompanho integralmente o voto do senhor relator. O juiz Glauber Alves. Eu também, o presidente nesse caso vota, e há poucos dias eu proferi uma decisão monocrática numa representação 06-00034-95-2019, num caso aí semelhante, e que também reconheci a decadência. Então, acompanho o relator. Então, o voto do relator por acolher a prejudicial de mérito da decadência, né, e seguir o feito com resolução do mérito. Então, a unanimidade é o resultado que declaro. Vamos retomar agora a sequência. E o doutor Vladimir retornar ao assento. Doutor Fernando de Alves, só aparece, não era, doutor? O processo de prestação de contas 0601-325-67-2018. Relator, juiz Francisco Glauber Pessoa Alves. Recorrente, Francisco de Assis Teixeira Pereira e outro. Advogado, Davi Dionísio da Silva Alves. Com a palavra o relator. Senhor presidente, a prestação de contas referente à pessoa já apregoada por Vossa Excelência, relativa à campanha passada, o cargo de deputado estadual, foi feita análise pelo órgão técnico que apresentou parecer pela aprovação das contas, destacando que não foi detectada qualquer irregularidade. Esse parecer foi trilhado também pela Procuradoria Regional Eleitoral, que aprovou, que opinou pela aprovação das contas. É o breve relatório. Relatório aprovado, com voto da Vossa Excelência. Senhor presidente, não há vícios nas contas, eu estou votando pela aprovação. Alguma divergência com relação ao voto do relator? Acompanho o relator, senhor presidente. Então, aprovado a unanimidade. Né? Na sequência, o processo número 2, 0601-010-39-2018, o relator Francisco Glauber Pessoa Alves, assunto prestação de contas, requerente Francisca de Fátima de Lima Barbosa. Senhor presidente, situação similar, voto similar. Não houve qualquer irregularidade nas contas da candidata, eu voto pela aprovação das contas. Alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Então, unanimidade, nós temos voto do relator. O número 3, também da relatoria do juiz Francisco Glauber, é o processo número 0601-006-02-2018. Prestação de contas. E requerente Cleis É difícil isso aí. Nunes Abrantes e outro. O advogado é o mesmo, Doni Alisson. Com a palavra o relator. Senhor presidente, é a mesma situação e eu proponho a aprovação das contas de Clesiosangina Nunes Abrantes. Então, na unanimidade, nós temos o voto do relator. O 4 já foi julgado. O 5, prestação de contas 0601 06065 2018. Relator juiz Vladimir Soares Capistrano. Com a palavra. Senhor presidente, também trata de prestação de contas de Climari Cardoso Ferreira, candidato a deputado estadual nas eleições de 2018. O órgão técnico opinou pela aprovação das contas e a Procuradoria emitiu parecer no mesmo sentido da aprovação. Relatório. Aprovado o relatório. Senhor presidente,
as contas apresentadas tiveram relatórios técnicos e ministerial no sentido da aprovação, sem a posição de nenhuma ressalva, e nesse sentido estou votando pela aprovação nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Alguma divergência? Sem divergência. Então, unanimidade. Na sequência, número 6, a prestação de contas 0601-354-2018. Relator Vladimir Campestano. E o assunto é prestação de contas. Com a palavra o relator. É a prestação de contas de Marcos Antônio de Almeida, senhor presidente. Foi candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. O órgão técnico, em razão da apresentação incompleta dos extratos bancários, opinou pela aprovação com ressalvas. E a Procuradoria emitiu parecer nesse mesmo sentido. A aprovação com ressalvas é o relatório. Aprovado o relatório. Com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, a única inconsistência identificada foi a apresentação incompleta dos extratos bancários, mas no que foi suprido pelas informações obtidas pelo SPC Web, os demais elementos do processo indicam sua aprovação. Então, em razão dessa incompletude dos extratos, eu voto no sentido do parecer da Comissão de Análise de Contas e da Procuradoria Regional Eleitoral pela aprovação com ressalvas da prestação de contas de Marcos Antônio de Almeida. É o voto. Alguma divergência em relação ao voto do relator? Sem divergência. Então, unanimidade nos termos do voto do relator. Não tem mais processos judiciais, também não tem processo administrativo, e eu dou por encerrada a presente sessão. A próxima, segunda-feira. Não é isso? 14, sessão ordinária, em seguida Após, solene doutora, de posse. Às 15. Não, 14 é a ordinária. Foi publicado no Diário Oficial. foi mudado pras foi 15? publicado para as 15, a sessão ordinária será às 15. Ah, tá bom. A Então, posse- ordinária às 15, em seguida a sessão solene de Foi posse. publicado na semana passada, eu creio. Na segunda-feira? Na segunda-feira, dia 3. Eu também. Eu só achava que era 14. Obrigado pela informação, doutora. Como é o nome da minha? Zangina, como é? Faça pergunta difícil, não.